Olá pessoal, eu me chamo Gabriel Martins, integrante do PET Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E este é meu seminário de Introdução ao VHDL. O conteúdo que será abordado será dividido em três partes: Introdução a circuitos digitais, VHDL e a apresentação do software que utilizaremos para criar nosso projeto VHDL. Antes de começarmos a falar de VHDL, precisamos saber o que ele é e o que ele descreve. VHDL é uma linguagem de descrição de hardware, ou seja, é usado para descrever e simular por meio de códigos a funcionalidade de um circuito digital. Os circuitos digitais, ou circuitos lógicos, são definidos como circuitos eletrônicos que implementam uma lógica por meio da corrente elétrica, ou transistores, ou portas lógicas, etc. Os circuitos digitais, eles são a versão implementada de um circuito físico real, ou seja, você cria o código no computador e simula por meio de um software. Transistores. Transistor ou transistor é um dispositivo usado para chavear a corrente que passa por determinado fio, permitindo que possa ser implementado o conceito de binário no meio físico. Esse conceito de binário pode ser considerado zeros e uns, pode ser com corrente ou sem corrente, ligado ou desligado, entre outros. Aqui vemos a figura do primeiro transistor, do ano de 1948, e em seguida a gente vê a foto de um transistor depois de anos de evolução. Atualmente, os transistores são tão pequenos que podem caber milhões, bilhões de transistores dentro de uma simples plaquinha de silício bem pequena. O que são portas lógicas? Portas lógicas são combinação de transistores utilizados de maneira a implementar alguma lógica booleana. Alguns exemplos são as portas AND, OR, SHOR, NOT e entre outros. Aqui a gente pode ver a representação delas visualmente. Porta AND, porta NAND, OR, NOR, NOT, SHOR e o SHOR negado. Aquelas portas elas implementam essas equações booleanas. A gente pode ver as mesmas portas vistas aqui como uma equação booleana, onde A e B e S são variáveis lógicas, ou seja, assumem apenas valores verdadeiro ou falso. Então aqui a gente vê um AND, S recebe o valor de A e B, aqui a saída recebe A ou B, S recebe A negado, S recebe A e B negado, S recebendo A ou B negado, S nesse caso aqui recebe A ou B exclusivamente. Esse caso aqui a gente vai ver mais para frente na tabela verdade, mas se o A e o B estiverem verdadeiro, a resposta aqui é falsa. Se apenas um dos dois estiverem verdadeiro, a resposta é verdadeira. E aqui é a mesma coisa, só que negado. Tabelas verdade. Tabelas verdade representa o comportamento de uma função lógica por meio de uma tabela. Do lado esquerdo da tabela, situa-se as variáveis de entrada, do lado direito, as de saída. Aqui a gente vê três tabelas verdade, primeira, segunda e a terceira, e aqui uma tabela verdade menor do NOR. Primeira tabela verdade é a tabela do AND, que aqui a gente vê quando A é 0, B é 0, a saída é 0. Quando A é 0, B é 1, a saída é 0. Quando A é 1, B é 0, a saída é 0. E quando os dois são 1, o A e o B são 1, a saída é 1. Aqui o caso do OR, o B aqui nesse caso 1 já funciona, apenas uma variável de entrada precisa estar verdadeira para ser a saída verdadeira, pois 1 ou 0 é 1. E aqui, nesse caso, 1 ou 1 é 1 também. E aqui é aquela implementação do SHOR, né? A tabela verdade do SHOR, na verdade, onde apenas uma variável de entrada sendo verdadeira que funciona. Quando temos duas variáveis de entrada verdadeira, a saída também é 0. Nesse caso, o NOT, ele só inverte os sinais.
Quando vem 0, a saída é 1. Quando vem 1, a saída é 0. Circuitos combinacionais. O que são circuitos combinacionais? A combinação de portas lógicas em função booleana das variáveis de entrada. Isso são circuitos combinacionais. A saída é alterada quando uma ou mais entradas for alterada. Não possuem noção temporal. Ou seja, a gente vai ver mais para frente circuitos que têm noção temporal, mas nesse caso de circuitos combinacionais a gente não tem noção de tempo. Aqui é um exemplo de um circuito combinacional, é o chamado multiplexador, onde temos a entrada da variável A e variável B. Esse S aqui nesse caso não é de saída, a saída nesse caso é o X, o S é um seletor. E aqui é a tabela verdade desse seletor, desse multiplexador. Quando o S é 0, a nossa saída vai receber o valor que está entrando em A. Quando o nosso seletor for 1, a saída vai receber o valor que nós estamos recebendo em B. Como dito antes, temos outros tipos de circuitos que têm a noção de tempo, e esse circuito é o circuito sequencial. Eles implementam o conceito de operações executadas sequencialmente no tempo. A cada novo instante de tempo, ou período de relógio, como você quiser chamar, um novo estado é gerado. Os estados são memorizados para poderem ser reaproveitados em tempos seguintes. O número de estados é definido em termos de bits da memória, número de flip-flops utilizado. E aqui a gente tem um exemplo de um flip-flop. O que é um flip-flop? Flip-flop é o que está por trás de um registrador. É o que onde a gente vai armazenar os bits de alguma aplicação, o que seja. É aqui onde se armazena os bits. Aqui a gente pode ver a tabela verdade de um flip-flop. Temos as entradas S, R e a entrada de clock. Esse aqui é a diferença entre um circuito sequencial e um circuito combinacional. Nesse caso, o clock, nesse caso não, em todos os casos, o clock ele fica pulsando entre 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, sempre. Aqui na tabela verdade, a gente tem essa primeira linha aqui, ela é quando nunca é usada num flip-flop. Essa linha é descartada, a gente não usa. Geralmente, na maior parte do tempo, o flip-flop vai estar nessa linha aqui, nessa configuração. O S em 1 e o R em 1. O clock pode estar entre 0 e 1. Esse X aqui significa isso. Pode estar entre 0 e pode estar entre 1. E aqui é o valor que está dentro do bits. Se tiver 0, ele vai continuar armazenando o valor 0, que seria o Q. E se tiver 1, vai continuar armazenando o valor 1. Ele memoriza aquele valor que está, enquanto está 1 ou 0. Se tiver um valor 0 e você quiser colocar para salvar um valor que é 1, um bit igual a 1, a gente faz essa operação. Coloca o S em 0, o R em 1. Quando o clock estiver em 1, o valor de Q vai ser igual a 1. Ele vai alterar o valor de Q igual a 1. Essa aqui é Q negado, então quando o Q for 1, o Q negado vai ser 0. E para a gente deixar o valor do bit que ele está memorizando como 0 em vez de 1, a gente faz essa versão aqui, onde o S é 1, o R é 0 e o clock é 1. Agora a gente vê aqui que ele mudou para 0. E quando ele muda, a gente volta para o S e o R em 1 e ele vai continuar memorizando o que a gente acabou de fazer. Se a gente setou ou se a gente resetou. Entidade. Entidade é a representação do circuito digital ao qual você estará implementando. Aqui já é se tratando em VHDL. A entidade já estamos falando de códigos VHDL. Nela você informará quais as entradas e saídas do seu circuito. Aqui temos um exemplo de como é uma entidade. A gente, por padrão, por boas práticas,
nós deixamos as palavras-chave da FUHDL em maiúsculo e as palavras que não são chaves em minúsculo. Então, para a gente abrir o nosso projeto, temos que ter entidade, o nome do componente que você estiver implementando. Port. O port são todas as entradas e saídas que vão ter no seu circuito que você estiver implementando. Então aqui você já vai instanciar, digamos assim, elas. Aqui a gente cria duas variáveis de entrada e uma de saída. Variável de entrada 1, variável de entrada 2. Elas são do tipo bit. Aqui a gente vê que elas são de entradas. E aqui a saída, também do tipo bit, com a palavra-chave out. E para fechar essa declaração da nossa entidade, a gente usa a palavra-chave and com o nome da nossa entidade. A arquitetura. A arquitetura do circuito pode ser feita em duas maneiras: de modelo estrutural, que descreve o circuito através dos componentes e relações, e maneira comportamental, que escreve o circuito através de lógica. Modelo estrutural é o que a gente fala que é 1 para 1. Você vai implementar literalmente o circuito que você está implementando. No modelo comportamental, você vai fazer isso através de lógica. Então, algumas coisas você não vai implementar diretamente como um circuito em si. Por exemplo, a gente vai ver um exemplo a seguir que nós utilizamos um if ao invés de implementar uma lógica. Aqui a gente tem um exemplo de uma arquitetura estrutural. Depois de declararmos a nossa entidade, exemplo, a gente cria a nossa arquitetura. Aqui a gente diz architecture estrutural of example is. Aí, nesse caso, a gente já pode colocar diretamente begin. E dentro do begin, a gente coloca a nossa função booleana. A gente vai ver no próximo slide que a gente vai precisar fazer outra coisa para conseguir fazer isso na arquitetura comportamental. Mas aqui a gente vê uma equação booleana implementada de um AND. S recebe a entrada 1 e a entrada 2. E aqui a gente termina colocando AND estrutural. Esse caso aqui é o caso do mesmo código implementado anteriormente, só que de uma forma comportamental. Aqui em cima a gente não mexe em nada, é a mesma declaração da entidade. Aqui vemos architecture, comportamental, behavior. Não precisa ser em inglês, aqui você pode colocar, nem precisa nem ser estrutural ou comportamental. Você pode colocar qualquer nome, mas por padrão eu coloquei structural e behavior. Of example is, aqui a gente começa com begin também, só que antes de começar a codar como anteriormente, a gente tem que colocar essa palavra aqui, process, e entre aspas, serão as coisas que serão testadas. Nesse caso, nós testaremos o E1 e o E2, as entradas E1 e E2. Elas que mudarão o valor dentro delas. Então, a gente tem que colocar aqui as variáveis que terão os valores mudados, que serão testadas, para o programa saber que elas serão testadas. E após disso, a gente tem que começar a dar o begin aqui do process. A gente começa o begin a gente faz o begin do architecture, depois faz o begin do process. E aqui a gente utiliza o if. If E1 for igual a 1, ou E1 for verdadeiro, pode ser também assim. E E2 for igual a 1, então S recebe 1. Se caso não for, se E1 for 0 ou E2 for 0, ou nenhum dos dois for, ou os dois for 0, o S recebe 0. A gente finaliza o end if. E em seguida a gente tem que fazer isso aqui, end process. Temos que encerrar nosso processo também. E por fim a gente encerra a nossa arquitetura. E aqui a gente tem que colocar o nome que a gente colocou para nossa arquitetura.
não é o nome da entidade. Componente. Componente é a instância de uma entidade previamente implementada dentro de outra entidade. Em outras palavras, é criar um circuito que você já implementou anteriormente dentro de um outro circuito. Isso será muito útil quando você precisar implementar um circuito complexo. Você pode desenvolver por partes internas e depois interconectá-los. Aqui a gente vê um exemplo de entidade que utiliza componente, né? A entidade circuito maior, e aqui a gente cria nossa entidade circuito maior com várias portas de entrada, 4 variáveis de entrada do tipo bit e 3 variáveis de saída do tipo bit também. End circuit, nós criamos aqui nossa arquitetura estrutural, poderia ser também sem problemas comportamental. Aí, nesse caso, como a gente vai utilizar a entidade que a gente fez anteriormente, que é o componente, a gente vem na entidade que a gente criou anteriormente, entity exemplo esse, a gente copia tudo até exemplo, mas onde tem entidade, nós mudamos o entidade entity para component, e aqui no final, onde tem end exemplo lá na entidade, a gente coloca end component. Esse aqui a gente vai ver mais para frente o que é. Então a gente cria aqui. A gente começa nossa arquitetura, que é o begin da arquitetura. E aqui temos nossa implementação, nossa instanciação desse componente. A gente tem que dar um nome para a entidade, então aqui é o nome dela, ez, dois pontos, exemplo, que é o componente que a gente está declarando. E a gente tem que fazer um port map. O que é um port map? A gente está dizendo a esse componente aqui que a gente vai na entrada 1 dele, essa é na primeira entrada, a gente vai passar o valor, a gente vai conectar a entrada 1 desse circuito maior. E na entrada 2 do nosso componente, nós vamos conectar a entrada 4 desse circuito maior. E a saída S, a gente vai colocar nesse sinal, que é do tipo bit, a saída vai ficar nesse sinal. E agora, ele já faz automaticamente o que tiver dentro do exemplo. O que o exemplo tiver implementado, ele já faz automaticamente e já dá aqui na saída X. Aqui a gente coloca a saída 1 desse circuito maior como X. Então, ele já vai receber o valor que vai ser retornado desse componente. Esse sinal aqui já recebe esse valor e já passa para a saída 1. Nesse caso, a saída 2 ele recebe o sinal também, mas ele faz uma equação booleana aqui com o end e a entrada 2. E aqui o A2 e a entrada 3 não faz nada com aquele sinal. E a gente encerra nossa estrutura e aí, desse jeito nós reutilizamos o código que a gente já fez anteriormente. Sinal interno. É, como o nome já diz, um sinal que está internamente instanciado no circuito. Serve principalmente para fazer as interligações entre os componentes internos da entidade que está sendo implementada. Na realidade, é literalmente um fio dentro do circuito. É exatamente o que eu falei anteriormente. O sinal a gente instancia dentro da arquitetura da nossa entidade. Dessa forma, signal X do tipo bit. Nesse caso, a gente não coloca nem in nem out bit, porque eles são sinais internos, então eles não entram de nenhum lugar nem saem para nenhum lugar. Você só pode utilizar eles para interconectar saídas e entradas e componentes. Aqui a gente criou os sinais X e Y do tipo bit. Poderia ser também na mesma linha, apenas dando uma vírgula. Aqui a gente vê esse comentário que diz isso também.
E a gente começa, instanciamos duas instâncias do nosso componente que a gente fez anteriormente, exemplo 1 e exemplo 2. Fizemos o port map aqui, o mesmo port map anteriormente. E aqui a gente usou as outras duas entradas que a gente não tinha usado antes. E colocamos a saída dele nesse sinal Y. E aqui a saída 1 recebe a saída desse componente com a saída desse outro componente. E assim a gente termina o nosso circuito maior. Aqui a gente vê algumas implementações VHDL. Aqui é a implementação daquele multiplexador que a gente viu em circuitos combinacionais. Que temos a entrada A e a entrada B. Você aqui pode notar que ele é um bit vector, ou seja, ele tem mais de um bit. É uma variável que ele tem mais de um bit. Nesse caso, ele tem 4 bits. Ele vai do 3, 3, 2, 1, 0. Vai do 3 ao 0. Aqui é aquela entrada S, o seletor, que a gente viu anteriormente. Só que aqui está como cell 1 e a saída está como S mesmo. E a saída também é de 4 bits. O seletor é de 1 bit. Nesse caso, o seletor é de 1 bit porque nós temos duas variáveis de entrada. Se nós tivéssemos mais variáveis de entrada, nós precisaríamos de mais bits para configurar esse multiplexador. Então, se alguém for implementar isso, tem que ficar esperto nessa questão. Talvez serão necessários mais bits para o seletor. A gente criou aqui uma arquitetura comportamental para esse multiplexador. O seletor é o que será verificado no detruif, então a gente coloca dentro do process. Se o seletor for 0, então o S recebe A, igual aquela foto lá. Se o seletor for diferente de 0, se for 1, S recebe B. E aqui a gente termina o nosso multiplexador. Agora, vemos a implementação de um registrador. O registrador é um tipo de memória que, se vocês forem estudar sobre arquitetura de computadores, circuitos lógicos, vocês vão ver. Então aqui a gente viu o registrador. As portas de entrada são um bit vector de 8 bits. Poderia ser mais, poderia ser menos, mas esse registrador armazena 8 bits. Aqui a gente vê aquela entrada de clock, que é apenas 1 bit. Esse enable, a gente não falou anteriormente em flip-flop, mas no registrador a gente pode colocar um valor, uma entrada de bit de enable para a gente habilitar ou não se pode mexer no registrador. E aqui é a saída, é aquela saída aqui que a gente viu no flip-flop. Aqui é como eu disse, a gente não precisa colocar estrutural ou comportamental, a gente nesse caso colocou arc1. E adiante aqui o process, a gente vai verificar o clock e o enable dentro do process. Dentro do if aqui, a gente tem click event. Esse click event eu vou explicar um pouquinho o que é, mas só um minuto. Quando o clock tiver 1 e o enable tiver 1, o que é onde a gente armazena, vai receber D. Vai receber a entrada que está entrando no registrador. O click event, o clock event no caso, ele é uma palavra, ele é um comando do VHDL que ele vai verificar se o valor é 1 e ele vai verificar se o valor é 1 no momento que ele está mudando de 0 para 1. Ou seja, quando a gente tem a mudança de 0 para 1, sempre tem um atrasozinho para que ele consiga fazer essa conversão de 0 para 1. Então, no tempo que ele está nessa conversão de 0 para 1, é o click event. Então, quando estiver passando de 0 para 1,
e for nesse caso, né, de 0 para 1, aqui o clock igual a 1 aqui é justamente para isso, para ele dizer que é de 0 para 1, não de 1 para 0. Então, quando tiver nesse momento em que o clock estiver saindo de 0 e passando para 1, você vai poder fazer essa conversão aqui. Você vai poder fazer o Q recebendo D. Por que isso? Porque em circuitos lógicos, né, quem for pagar essa matéria, a gente vê que uma coisa chamada condição de corrida, onde o clock, ele, mesmo que seja o tempo muito pequeno, mas ainda assim é mais rápido do que o tempo do clock. Ou seja, a gente pode colocar mais de uma vez uma informação dentro do que aqui, dentro do nosso registrador, e isso a gente não quer que aconteça. Nós só podemos mudar o valor de Q uma vez a cada ciclo. Então, a cada ciclo de relógio. Então, a gente faz isso, que é o tempo para dar o tempo certinho e não dá tempo de ele atualizar novamente o valor do registrador. Aqui a gente fecha os ifs, um if mais interno, o if mais fora, fecha o processo, fecha a arquitetura e fechamos o nosso registrador. Aqui é uma implementação de um decodificador de display de 7 segmentos. Display de 7 segmentos é aqueles displayzinho onde a gente vê bastante em micro-ondas, por exemplo, aqueles numerozinhos. E aqui é o decodificador deles. E nós temos uma entrada de 4 bits, que são os números, que é o valor do número em 4 bits. E aqui a saída são 7 fios, que cada um desses fios liga um segmentozinho daquele display. E aqui está o código para ele. Agora nós apresentaremos o Quartus. Esse é o programa que nós faremos nosso projeto. Já aprendemos como começar a implementar circuitos com a linguagem de descrição de hardware VHDL. Mas e agora, como iremos fazer para compilar esse projeto? Para compilarmos o projeto, existe um software chamado Quartus Prime. Aqui está o Quartus. Eu vou mostrar ele no computador mesmo. Aqui está um print, mas eu vou mostrar para vocês do jeito como ele é mesmo. Antes de mostrar a vocês o programa em si, o Quartus, eu vou mostrar como vocês podem estar baixando esse programa. A gente vem aqui no Google, coloca Quartus Prime. A gente vem em Google, coloca Quartus Prime e vem em Download Center for FPGA. Nesse caso, a gente vai escolher aqui a versão. Para escolhermos a versão gratuita, a gente vem na versão Lite, que é a versão que nós podemos usar. E aqui a gente tem a versão mais atual e todas as versões que temos. Eu estou usando a versão 18.1 porque eu tive problemas com a versão 20. E eu já tinha usado a versão 18.1 e funcionava para mim. Mas vocês podem testar qualquer uma versão que vocês quiserem. Mas a versão 20.1, para mim estava dando um problema que eu não conseguia criar um projeto. Ele ficava assim, não respondendo. Quando você colocava para criar um projeto, ele ficava assim, não respondendo. Então, eu baixei, vou instalar aqui agora o 18.1, que eu sei que funciona. E vai dar certo. Eu acho que é melhor, no caso, esperar algum update para baixar o 20.1. Após baixarmos o Quartus, ele vai vir no arquivo .tar e você vai descompactar esse arquivo aqui, Quartus Lite. Você vai descompactar, vai compactar essa parte em algum canto do seu sistema e vai executar esse setup. No setup, quando ele for executado, vai abrir esta tela. A gente vai clicando em Next, I accept.
The Agreement. Aqui você pode mudar se quiser, mas eu aconselho que deixe na mesma pasta. Pode dar yes ali. Aqui, nessa parte é importante que você deixe apenas o Model Sim Start Edition, porque senão você não vai conseguir fazer a simulação sem ter uma versão paga. A gente na Nest vai instalar. O processo de instalação desse programa é muito lento, então pode ser que demore bastante para instalar aí no seu computador também. No meu demora uma faixa de 10 minutos para instalar. Estamos chegando ao final da nossa instalação. Finalizou o processo de instalação. Agora a gente pode dar um finish. Ele vai aparecer isso aqui e a gente só conclui, avança e conclui. Agora ele vai abrir o programa. Aqui são algumas tentativas que eu tive de fazer, mas deu alguma coisa errada. Ele já fica aqui como os projetos recentes. Você pode clicar. E ele já vai abrir direto, mas a gente vai aqui, ou então você pode apertar aqui, ele vai também fazer a mesma coisa. A gente vai apertar aqui New Project Wizard para criar um projeto novo. Vamos escolher a pasta que nós vamos colocar. No meu caso, eu vou colocar os documentos e aqui nessa pasta seminário. Na verdade, eu vou excluir, que esse aqui já era do outro projeto que eu fiz, não deu certo. Eu vou excluir e vou fazer novamente. Pronto, aqui eu vou botar o nome do nosso projeto. Aqui podemos colocar em Next. Aqui a gente pode escolher entre um projeto vazio e um projeto template. No nosso caso aqui, eu vou criar um projeto vazio, que a gente pode ir clicando em Next. Next também. E até chegar no Finish, a gente dá o Finish e ele vai criar nosso projeto. Automaticamente vai abrir para a gente. Para a gente abrir o menu de codificação, para a gente abrir alguma coisa para codificar, o editor de texto no caso, a gente vai vir aqui em File, New, ou então clicar direto aqui, nessa páginazinha, ou então dar um Ctrl N. A gente vai vir em New, vai em VHDL File, vai dar um OK, e ele vai abrir aqui o editor para a gente editar. Aqui eu vou criar um exemplo para a gente, vou criar um multiplexador. Como vocês podem ver, eu criei um multiplexador de 4 bits, com um seletor simples, e aqui já coloquei para compilar. Compilar, a gente pode botar para compilar nesse botão aqui, ou dar um duplo clique aqui no Compile Design e ele vai compilar. E eu já coloquei para compilar porque este programa, o Quartz, ele tem esse problema porque ele demora bastante para compilar. Ele pode demorar de 1 minuto até 5 minutos, dependendo do tamanho do seu projeto, ou até mais. Então, não fiquem preocupados caso o seu programa, mesmo que seja algo muito pequeno, demore muito a compilar, porque é algo normal do Quartz. Uma coisa que eu esqueci de falar é que antes de compilar, a gente tem que clicar aqui no nosso, deixar selecionado o nosso VHDL que a gente está utilizando. E antes de compilar, nós temos que vir aqui em Project e clicar aqui Set as Top Level Entity. O que é Top Level Entity? Top Level é a classe principal do seu programa, da sua simulação. Então você precisa setar isso para que quando você compilar, ele compile esse VHDL aqui que você acabou de fazer. Agora a gente já fez o VHDL, compilou, setou ele como Top Level. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que simular agora se está funcionando bem nosso projeto. Para isso a gente vai vir aqui em New, vai procurar a opção University Program, dá um OK. E nessa tela que aparecer, aqui é onde a gente vai fazer a simulação. Para a gente fazer isso, a gente vem aqui em Edit, Insert Node Bus, Node Finder.
list. E aqui são todos os inputs as entradas e saídas que tem seu projeto. A gente vem aqui selecionar todas e coloca lá. Quando tiver todas aqui, tiver ok, a gente dá ok, ok. Vai aparecer aqui nossa nossa simulação. Vou botar aqui o céu para cima para ficar mais bem explicado. Aqui, por exemplo, você pode colocar um valor, deixa eu aqui onde você pode mudar de 0 para 1, de 1 para 0. Aqui eu vou botar esse aqui como 1, esse aqui como 1 também. Um número aleatório só para a gente testar. Pronto, o valor de A vai vir com o valor 0101, o valor de B vai vir com o valor 0110. E o seletor, eu vou fazer o seguinte, na metade do caminho eu vou fazer ele ser 1 e na outra metade ele ser 0. Então o que é para acontecer aqui? Quando quando o seletor estiver em 0, ele é para a nossa saída é para ser 0101, que é a nossa saída A, receber o valor A. E quando for 1, o valor de B. Para a gente rodar agora a nossa simulação, a gente vai vir aqui em Run, Functional Simulation, ou aqui. Você pode vir aqui, ou diretamente aqui nesse botão. Aqui a gente vai ter que salvar nosso waveform. Eu recomendo que não mudem o nome que esteja aqui, waveform. Você pode mudar, mas só que eu tive muitos problemas mudando o nome aqui, então para evitar os problemas eu deixo o nome que aparece aqui e dou só um salvar. E ele vai ele vai rodar aqui a nossa simulação. Se der tudo certo, ele vai rodar normal. Aqui deu um problema. Esse problema, ele é um bug que está dando nessa versão, que eu consigo resolver ele simplesmente fechando quartos, abrindo de novo e rodando e compilando novamente o problema. Pronto, já fiz isso aqui, eu vou rodar novamente o Run Functional Simulation. Agora eu espero que funcione. Pronto, como vocês viram, eu resolvi aquele problema fechando o quartos, abrindo de novo e compilando o top level. E aí a gente roda na simulação, a gente vê aqui que o valor da saída foi 0101 até o ponto em que o seletor foi 0. Quando o seletor virou para 1, a gente vê que o 0110 tomou o lugar do 0101 aqui no nosso seletor. A nossa saída pegou o valor de B. É isso, espero que tenham gostado do meu seminário. Não se esqueçam de entrar nas redes sociais do PET, se inscrever no canal do YouTube. E muito obrigado pela atenção a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar no chat. Muito obrigado a todos. E é isso.